Eu, Albano, acredito que a IA ela não é terapia, ela não trata a ansiedade e a inteligência artificial ela não substitui o processo emocional do ser humano, mas a inteligência artificial é uma excelente ferramenta para complementar o trabalho que é feito dentro do consultório. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Albano, sou psicólogo, trabalho com pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um tema que está cada vez mais em alta, cada vez mais presente na vida das pessoas, o uso da inteligência artificial para o tratamento da ansiedade. Será que a inteligência artificial ela ajuda? Será que ela pode substituir um psicólogo? Quais são os riscos de usar a inteligência artificial para poder tratar a sua ansiedade? E principalmente, por que pessoas estão buscando soluções fáceis para problemas emocionais que exigem trabalho interno, tempo e profundidade para poder ser tratado? Hoje eu quero trazer uma visão equilibrada e embasada em pesquisas científicas recentes e também compartilhar minha opinião profissional como uma pessoa que atende pessoas ansiosas todos os dias no meu consultório. Então fica comigo até o final, porque eu garanto que esse vídeo ele pode mudar tanto o jeito que você enxerga a ansiedade quanto o jeito que você enxerga a tecnologia. Nos últimos anos, vários estudos começaram a avaliar o impacto da inteligência artificial na saúde mental. E o que esses estudos eles acabaram mostrando? Existem pontos positivos e pontos negativos. Alguns pontos positivos que foram observados é que a ferramenta de inteligência artificial elas podem reduzir sintomas leves e moderados de ansiedade, especialmente quando são utilizados como complemento à terapia. Um estudo publicado no Journal of Medical International Research mostrou que chatbots terapêuticos baseados em inteligência artificial reduziram sintomas de ansiedade em curto prazo, principalmente oferecendo técnicas de teoria cognitivo-comportamental e apoio emocional imediato. Pesquisadores da Harvard Medical School também alertam que muitas pessoas usam inteligência artificial para evitar lidar com as emoções, o que a longo prazo pode aumentar os sintomas ansiosos. Ou seja, a inteligência artificial ajuda, mas ela tem limite. E quando usada do jeito errado, pode até atrapalhar o tratamento da sua ansiedade. Ferramentas de inteligência artificial conseguem explicar em alguns segundos alguns temas que são muito importantes, como por exemplo, o que é ansiedade, o que é pensamento catastrófico, como funciona, por exemplo, a respiração diafragmática. E para alguém que está perdido nesse início, isso pode ajudar muito, isso é uma ajuda muito valiosa. E hoje existem modelos de inteligência artificial treinados com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que acabam ajudando a pessoa a identificar distorções cognitivas, a desafiar pensamentos disfuncionais, organizar tarefas do seu dia a dia e manter um diário de humor. Diário de humor onde a pessoa ela vai anotando qual é o estado emocional que ela acordou naquele dia, como que ela está se sentindo. Isso ajuda ela a ir monitorando como ela está e acompanhando as oscilações de humor que ela tem durante o dia, durante a semana e até mesmo durante o mês. E a leitura científica confirma que isso melhora o engajamento do paciente no tratamento da sua ansiedade. Porque o paciente ele vai ter dados para poder ir acompanhando como que está o estado emocional dele, como que está a ansiedade dele. Isso ajuda muito no engajamento do paciente. Muitos ansiosos sentem que não tem com quem falar, e a inteligência artificial ela preenche esse espaço de forma inicial. E até aqui parece tudo muito bom, tudo muito seguro, mas agora vamos ver o outro lado da moeda, como isso pode atrapalhar a pessoa, o lado negativo, que é pouco falado do uso da inteligência artificial para o tratamento da ansiedade. Então aqui entra a parte que quase ninguém comenta, mas que a ciência está começando a observar, o risco da superficialidade. A inteligência artificial responde rápido e rápido até demais. E isso faz com que muitos usuários entrem em um ciclo de eu estou mal, pergunto, recebo resposta de alívio momentâneo, continuo sem lidar com as minhas emoções. Então ela fica nesse ciclo. De novo, eu estou mal, pergunto, recebo uma resposta imediata, tenho um alívio momentâneo e continuo sem lidar com as minhas emoções. Ou seja, gera alívio, mas não transformação. É como se você tivesse com uma dor nas suas costas e você tomasse aquele remedinho para poder lidar com aquela dor, mas você não descobre qual é a causa dessa dor. E o outro ponto é a fuga do trabalho interno. Aqui entra um ponto muito importante que eu, Albano, vejo todos os dias no meu consultório. As pessoas elas querem atalhos, elas não querem sentir, elas não querem pensar, elas querem resolver a ansiedade sem encarar aquilo que está por trás da ansiedade. A ansiedade ela tem uma causa, ela foi desenvolvida por alguns fatores que fizeram parte da sua vida. E se você não entender essas causas, se você não lidar com esses traumas, com essas aprendizagens que você teve durante seu processo de desenvolvimento, isso acaba acompanhando você pro resto da vida. E a inteligência artificial, nesse caso, ela pode servir mais como uma espécie de fuga, assim como a comida, o álcool, as redes sociais, e isso acaba fazendo com que a pessoa prolongue esses
estado de saúde mental debilitada e não trate o que realmente precisa ser tratado para poder solucionar ou para poder controlar a sua ansiedade. Um outro fator também que é importante e que acaba impactando de forma negativa é a falta de personalização clínica real. A inteligência artificial, ela não enxerga sua expressão facial, seu tom emocional verdadeiro, a sua história de vida completa. Ela não percebe nuances que um psicólogo acaba detectando em alguns segundos ali no atendimento clínico quando a pessoa procura ajuda psicológica. E um outro risco são as respostas inadequadas. Pesquisas acabam mostrando que os chatbots, eles acabam dando respostas que são perigosas para os usuários. E isso é muito sério, porque isso acaba fazendo a pessoa passar por um risco imenso quando ela está tendo ali uma crise de ansiedade, quando ela está tendo algum problema emocional muito grande. E outro problema muito sério é aquela falsa sensação de eu já estou tratado. E esse é o maior problema. A pessoa, ela acha que ela está fazendo uma terapia com a inteligência artificial, mas ela não está fazendo uma terapia, ela só está coletando dados e informações, não transformando o comportamento dela. É muito importante entender que todo comportamento ele é desconstruído, no caso da ansiedade, de forma gradativa durante um longo período de tempo. Então, assim, exige um período de tempo para que isso seja solucionado, para que isso seja controlado, para que você não sofra mais com a sua ansiedade disfuncional. Isso é um trabalho, é preciso que você entenda de forma mais aprofundada o que fez você se tornar essa pessoa ansiosa e trabalhe para poder desconstruir tudo isso. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, a inteligência artificial, ela pode contribuir para que você tenha informações para poder lidar ali com situações que são pontuais. Mas isso não é uma terapia, isso não é um tratamento, isso só é uma ferramenta para que você consiga utilizar quando você está tendo um problema com o descontrole do seu nível de ansiedade. E agora eu queria falar de uma forma muito direta para você. Eu, Albano, acredito que a IA ela não é terapia, ela não trata a ansiedade, e a inteligência artificial ela não substitui o processo emocional do ser humano. Mas a inteligência artificial é uma excelente ferramenta para complementar o trabalho que é feito dentro do consultório. A tecnologia ela pode ajudar muito, mas não pode fazer o trabalho que só você pode fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Encarar seus gatilhos, revisar os padrões de pensamento disfuncionais que você tem, desenvolver tolerância ao desconforto. Isso é muito importante, porque pessoas ansiosas elas tendem, quando elas sentem um certo desconforto, elas tendem a fugir desse desconforto. Então, desenvolver tolerância ao desconforto é muito importante. Desafiar crenças. A crença, ela é a forma mais básica, como você se enxerga, como você enxerga o mundo e como você enxerga as pessoas à sua volta. E no caso da pessoa ansiosa, ela sempre tem crenças disfuncionais sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre as pessoas. E isso faz ela viver em um verdadeiro mundo onde tudo é um perigo, onde ela pode ser julgada, onde as coisas nunca vão dar certo, onde pode acontecer um monte de coisa ruim, um monte de coisa catastrófica, e isso acaba atrapalhando e fazendo com que a pessoa tenha crise de ansiedade. Então, aprender a desafiar essas crenças é muito importante. É muito importante trabalhar suas emoções, se responsabilizar por aquilo que você sente. Eu sempre brinco com os pacientes no consultório que as pessoas, elas fazem mal pra gente, elas traumatizam a gente, mas a responsabilidade de lidar com isso é nossa. Nós somos adultos, é a gente que tem que aprender a se responsabilizar e dar conta daquilo que é nosso. Então, isso que é muito importante, se responsabilizar por aquilo que você sente. E o que eu acabo vendo no meu dia a dia é as pessoas fazendo uso da inteligência artificial de uma forma errada. Elas acabam usando para não olhar para dentro, para buscar respostas rápidas, para buscar alívio sem transformação de verdade. Então tudo que a pessoa quer é aquele remedinho que ajude ela naquele determinado momento, mas ela não entende que isso não transforma de verdade a vida dela. As pessoas elas querem ser felizes, querem o botão mágico, querem a solução que não exige esforço, responsabilidade e autorreflexão. Mas a ansiedade, ela não se cura com facilidade. A ansiedade, ela se cura com processo. E é aqui que a inteligência artificial ela se torna uma coisa muito perigosa, porque ela vira uma substituta do enfrentamento. A pessoa ela usa a inteligência artificial para não enfrentar aquilo que ela precisa enfrentar, não solucionar aquilo que ela precisa solucionar. Por isso, eu acho que a minha opinião aqui ficou bem clara. Eu acho que a inteligência artificial ela é uma ferramenta para auxiliar o tratamento, e é uma ferramenta muito útil e muito poderosa. Mas o que funciona de verdade é quando você faz a sua parte, quando você enfrenta as suas coisas, quando você não usa esse remedinho, entre aspas, para poder tratar essa dor e não solucionar a causa dessa dor. E se você não analisar por esse ponto de vista, o risco que você corre é da inteligência artificial criar uma distração para você e não fazer você realmente focar no que vai tratar a sua ansiedade de verdade, que vai fazer você ter controle da sua ansiedade de verdade. Mas você pode estar se perguntando, tá, Albano, mas como utilizar a inteligência artificial da maneira correta para poder ajudar no tratamento da minha ansiedade? Deixa eu dar um caminho bem prático para você aqui.
Primeiro, usa a inteligência artificial como uma forma de psicoeducação. Pergunte sobre conceitos, entenda mais sobre ansiedade, aprenda técnicas para que você possa solucionar, para que você possa ter mais controle sobre a sua ansiedade. Use a inteligência artificial como lembrete de prática. Peça lembretes para elas, por exemplo, coloque ali para ela lembrar você de respirações que você pode aplicar em momentos ansiosos, de registro de pensamentos disfuncionais, que isso é muito importante. Quando você começa a monitorar os seus pensamentos disfuncionais, você começa a entender o seu padrão de pensamento, e isso ajuda muito você a ter mais autoconsciência e, consequentemente, questionar mais esses pensamentos, porque você consegue perceber o quanto que esses pensamentos eles são distorcidos, enviesados, e o quanto que eles são disfuncionais e atrapalham sua vida, e o quanto que na maioria das vezes eles não correspondem com a realidade. E o diário de preocupações também. Então você pode pedir para a inteligência artificial ela te ajudar nesses quesitos, ela lembrar você, utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para que você consiga aprender a respirar, para que você consiga aprender técnicas de respiração, para que você consiga solucionar ou monitorar, aliás, os seus pensamentos disfuncionais, que isso vai ajudar bastante você. Use a IA para organizar suas ideias. Ela ajuda muito a identificar padrões, e isso é muito importante, porque os padrões, quando você fala de uma pessoa ansiosa, a pessoa ansiosa ela tem padrões de pensamentos, padrões de interpretação que acabam atrapalhando a vida desse ansioso. E quando você usa a inteligência artificial como uma ferramenta para identificar esses padrões, você começa a ter consciência de como você funciona. E aí você tem a possibilidade, de uma forma consciente, de quebrar esses padrões, de encontrar um contraponto para isso. E tenta entender que a análise emocional profunda é na terapia, é com um profissional, é com discussão, é com acolhimento humano. Eu particularmente acredito sim que um dia a inteligência artificial ela vai tomar uma proporção tão grande que ela pode sim se tornar um processo terapêutico. Isso é na minha opinião, mas acho que por enquanto isso não está acontecendo. E o papel que ela está tendo na vida das pessoas hoje em dia é desse remedinho que acaba tirando a dor momentânea, mas que não soluciona o problema. Então toma muito cuidado com isso para que isso não atrapalhe a sua vida e não faça a sua ansiedade piorar e faça a sua vida ser um verdadeiro caos por conta da sua ansiedade. Se você quer usar a tecnologia ao seu favor, ótimo, mas não usa para fugir, usa para ajudar no processo real de tratamento da sua ansiedade. Usa para ajudar no processo real, consistente, nesse processo transformador que você vai passar. E se você quer aprender técnicas e realmente entender a sua ansiedade de forma profunda e prática, eu deixei aqui na descrição o link do meu treinamento completo de TCC aplicado à ansiedade, onde eu ensino passo a passo como se libertar dos pensamentos ansiosos e das crises de ansiedade. E tenta entender que a tecnologia ela pode ajudar muito você como uma ferramenta, mas na real é você que se transforma. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que eu tenha ajudado você a entender como o uso da inteligência artificial ela pode ajudar você no tratamento da ansiedade e como ela pode atrapalhar você no tratamento da ansiedade. Se você gostou, curte e compartilha para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, para que a gente faça uma corrente do bem e possa ajudar o máximo de pessoas possível. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!